Inventada no século XVII, tratava-se de uma câmera escura que projetava através de lentes e luz desenhos pintados à mão em vidro. O narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical. A lanterna mágica se tornou uma grande atração em feiras urbanas, mas também foi usada no ambiente acadêmico. Construída em 1877 pelo francês Charles Emile Reynaud, o pracinoscópio consistia num aparelho de formato circular no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação de que estavam se movendo. Inicialmente restrito ao ambiente doméstico, Reynaud conseguiria em 1888 aumentar o tamanho de sua máquina. Isto permitiu projetar os desenhos para as plateias maiores, e essas performances ficaram conhecidas como teatro óptico. Estas projeções alcançaram um enorme sucesso no final do século XIX. De fato, o pracinoscópio só foi superado pelo cinematógrafo dos irmãos Lumière. Lançado em 1894, na fábrica comandada por Thomas Edison, 1847 a 1931, nos Estados Unidos, o cinetoscópio era uma máquina individual onde se assistia filmes de curta duração. O invento só foi possível porque Edison criou uma película de celuloide capaz de guardar as imagens e assim projetá-las através das lentes. Os irmãos Auguste Lumière (1862-1954) e Louis Lumière (1864-1948), apaixonados por inventos e fotografia, desenvolveram o cinematógrafo. Ao contrário dos outros aparelhos, este permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade mais prática. Ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison e fizeram pequenas alterações nos fotogramas para evitar problemas legais. Desta maneira, o invento dos irmãos franceses superou os concorrentes e tornou-se no aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento. Os irmãos Lumière eram filhos de um fabricante de materiais fotográficos, cuja fábrica estava localizada na cidade de Lyon, na França. Pesquisaram e aperfeiçoaram as primeiras câmeras fotográficas, contribuindo para o surgimento da fotografia colorida. Através do cinematógrafo, começaram a realizar seus primeiros filmes, que consistiam em captar imagens com o aparelho parado. Em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grand Café, foi realizada a primeira projeção cinematográfica tal qual conhecemos. Assim, numa sala escura, foram projetados 10 filmes de curta duração, como A Chegada do Trem à Estação de La Ciotat ou A Saída dos Operários da Fábrica. O cinema era visto apenas para fins documentais e para registrar através de uma câmera estática algo que estava acontecendo diante da lente. Seria o que se chama de teatro filmado. No entanto, dois pioneiros vão utilizar as câmeras para contar histórias, criar técnicas e narrativas que somente seriam possíveis com este aparelho. Destacamos dois precursores do cinema narrativo, Alice Guy Blaché e Georges Méliès. A primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema foi a francesa Alice Guy Blaché, autora de quase 1000 obras. Ela fez o primeiro filme baseado num conto popular, A Fada dos Repolhos, de 1896. Alice Guy trabalhava como secretária na fábrica e produtora de cinema Gaumont, quando os irmãos Lumière foram fazer uma demonstração do seu recente invento. Encantada com o aparelho, Alice Guy começou a experimentar filmar com dupla exposição, atrasar ou apressar a velocidade da câmera a fim de conseguir efeitos mais interessantes para narrar as suas histórias. Ela ainda seria a primeira a usar cores e sons nos seus filmes. Casou-se com Albert Blacher em 1907, que trabalhava como operador de câmera. Ambos se mudaram para os Estados Unidos 3 anos depois e ali Alice Guy criou sua própria produtora e construiu estúdios para filmar as suas obras. Após se divorciar em 1920,
volta para a França, mas não consegue retomar a sua carreira de diretora. Alice Guy rodou mais de 1000 filmes, do qual apenas 350 sobreviveram, incluído sua monumental A Vida de Cristo, de 1906, que contou com 300 figurantes. Completamente apagada da história do cinema, Alice Guy Blaché faleceu em 1968. Agora, os historiadores voltam a dar-lhe o lugar que ela merece. Por outro lado, o mágico e ator francês Georges Méliès também trabalhava no desenvolvimento da linguagem cinematográfica, introduzindo corte, sobreposição e zoom. Nascido em Paris em 1861, Georges Méliès comandava seu próprio teatro na capital francesa e foi convidado pelos irmãos Lumière para assistir à exibição do Cinématographe em 1895. Méliès queria usar o aparelho nos seus espetáculos, mas os irmãos não o venderam. De qualquer forma, ele comprou uma máquina semelhante e começou a escrever roteiros e atuar. Aperfeiçoou os truques próprios do teatro e do iluminismo para o cinema e assim alcançou grande sucesso. Seu maior êxito foi o filme Viagem à Lua, de 1902, onde adaptou a célebre obra de Júlio Verne para o cinema. Para suas inovações, Méliès é reconhecido como o pai dos efeitos especiais. A indústria cinematográfica teve um começo humilde. No final do século XIX, diversos inventores como Thomas Edison e os irmãos Lumière trabalharam em máquinas que captavam e projetavam imagens. Com a invenção de tais máquinas, nasceu o cinema, e a primeira fase foi a era do cinema mudo, que ocorreu entre 1894 a 1929. A segunda fase começou a surgir por volta de 1900. Os cineastas superaram os aspectos técnicos de apenas mostrar o movimento e começaram a contar histórias. O filme de Edwin Porter, The Great Train Robbery, de 1903, é um bom exemplo dos primórdios do cinema, demonstrando a natureza do storytelling em filme. Estes primeiros filmes foram bastante curtos, com duração de 5 a 8 minutos. Eles eram chamados de on-reelers, apenas um rolo de filme. As primeiras estrelas incluíam Charlie Chaplin. Em 1903 ele ganhava apenas $130 por semana, mas no ano seguinte ele já estava recebendo $10.000 por semana, cerca de $500 mil por ano de dólar, em uma época que não havia imposto de renda federal. Ele ainda recebia um bônus de $150 mil. Outras estrelas incluíam Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Fatty Arbuckle, os Keystone Cops, Harry de Lyon, Gloria Swanson, Tom Mix, Norma Talmadge, Douglas Fairbanks Jr., Colin Murrow, Norma Shearer, John Barrymore, Greta Garbo, Lon Chaney e Clara Bow. Na década de 1920, os estúdios de Hollywood estavam confiando nas estrelas para realizar os filmes, e até mesmo criando estrelas quando necessário. Outras estrelas se beneficiaram de sua própria popularidade, como o ator Rudolph Valentino, estrela do filme The Shake, que era altamente popular entre as mulheres e trazia grande público para seus filmes. Em 1927, foi lançado o primeiro filme de acesso ao grande público, que era verdadeiramente falado, ou seja, tinha o áudio atrelado à imagem que era executado na sala do cinema. Por mais que alguns experimentos tinham sido feitos anteriormente nos Estados Unidos, O Cantor de Jazz foi o primeiro filme falado produzido em larga escala. Desde antes dessa época, a empresa americana Technicolor já investia alguns anos no desenvolvimento de tecnologias que pudessem fazer filmes coloridos. Foi então que, na década de 1930, a empresa conseguiu. Mas, na verdade, os filmes não eram verdadeiramente coloridos. O que aconteciam era que eram impressas sobre a mesma película 3 camadas de cores, uma verde, uma vermelha e uma preta, que ao serem mescladas conseguiam gerar uma paleta de algumas centenas de cores. Apesar das limitações, muitos cineastas
e estúdios conseguiam usar esses filmes da Technicolor com maestria. A televisão não demorou muito para surgir, mas sua popularização levou bastante tempo, pelo preço absurdo dos aparelhos e a falta de emissoras que transmitiam conteúdo. A popularização da TV só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando as empresas conseguiram ver a oportunidade de negócios nos comerciais, e o preço dos aparelhos baixou consideravelmente. Em 1962, 92% de todos os lares dos Estados Unidos tinham um aparelho de televisão. Desde meados de década de 1950 até os dias atuais, a televisão passou a ser conhecida como um dos mais importantes avanços tecnológicos e culturais do século XX. Assis, proprietário de uma mega rede de comunicação chamada Diários Associados, fundou a TV Tupi de São Paulo e trouxe para o Brasil o primeiro sinal de televisão. A programação era em preto e branco e os canais eram bastante instáveis, mas foi com este acontecimento que nasceu a TV brasileira. No ano de 1970, a televisão colorida foi introduzida ao mercado brasileiro. Um dos primeiros e mais relevantes eventos transmitidos em cor para toda a rede nacional foi a Copa do Mundo do México, quando o Brasil conquistou o tricampeonato com Pelé, Tostão e os demais jogadores dessa seleção. Damos um salto de mais de 30 anos na história para tratar de um dos acontecimentos que mais modificou a realidade do audiovisual em todo o mundo, a fundação do YouTube. Desde 2005, pessoas do mundo todo podem publicar vídeos na internet em um único lugar dedicado a eles com acesso mundial, modificando a forma de se pensar e de se fazer audiovisual. Essa tecnologia começou nos anos 90, mas foi popularizada e revolucionada nos últimos anos por plataformas como YouTube, Netflix, Spotify, Pandora, Deezer e Twitch. Esses serviços transmitem programas de TV, eventos esportivos, filmes, músicas e jogos no seu computador, tablet ou smartphone. Com as vozes de Brenda, Gabriel, Maria Fernanda, Natan e Reginaldo, edição e legenda, time audiovisual.